rápido. Em instantes começa a transmissão do canal Poucas Ideias Alvinegro. Fique com a gente. Boa noite, fiel. Sejam todos muito bem-vindos ao Poucas Ideias Alvinegro. Estamos começando mais uma live aqui hoje diferente e muito importante mesmo. Né? Estamos aqui não com um, mas com dois advogados aqui hoje. Né? O doutor Caio, que atendeu o nosso pedido aqui gentilmente de estar participando dessa live de hoje, né? De um tema extremamente importante. A gente quer saber, o torcedor comum, no nosso linguajar, no nosso jeitão popular de falar, se o Corinthians pode ser responsabilizado juridicamente por gestão temerária, omissões, possíveis violações da lei, na Lei Pelé e na Lei Geral do Esporte também. Oi? Falou alguma coisa? Não, né, doutor? Então, a gente quer falar sobre se existe a possibilidade desses dirigentes, ou até dirigentes atuais, aí, serem responsabilizados, né, dentro da Lei Pelé, da Lei Geral do Esporte, explicada de uma forma simples, que você, torcedor corintiano, consiga entender. A gente vai falar de algo muito sério, dessa responsabilidade, né, o que a lei diz, né, quando tem má gestão, quando tem esse tipo de omissão, os problemas internos do clube, que a gente sabe que não são poucos. E, claro, quero te pedir um pouquinho de paciência, porque a gente tinha preparado uma pauta gigantesca aqui hoje para conversar com o doutor Caio, pedir também para o doutor Douglas Blas vir aqui participar com a gente, que é lá do Tapa na Orelha do Debate, porque eu quero muito que vocês hoje tenham essas questões sanadas assim, de uma forma mais simples, né, para que vocês possam entender. Mas, claro que vai ser impossível fugir do assunto de ontem, onde o Ministério Público pediu o arquivamento daquele processo de milícia digital, onde tinham várias pessoas aqui dentro desse processo, e, claro, a busca e apreensão que o Mala sofreu hoje dentro da sua residência, né? Tudo indica que foi o presidente do Conselho Deliberativo que foi para cima dessa situação aí. Mas antes de a gente dar início aqui à nossa live, peço para você ter um pouquinho de paciência. Vamos tratar dessa pauta, da responsabilização, da suposta responsabilização, né, dos dirigentes sobre os danos que eles podem ter causado, se enquadra dentro de Lei Pelé, Lei Geral do Esporte ou não. E mais para o final, a gente vai falar sobre essas duas situações, o arquivamento que o Ministério Público pediu e também dessa busca e apreensão hoje lá na Casa do Mala. O doutor Caio Domingues é advogado do Mala, né? O doutor Douglas Blas também é do Macedo também, mas não nesse processo de milícia digital. Então, eu creio que hoje vai ser um dia especial para todos nós aqui, inclusive para mim, para ter as nossas dúvidas sanadas aqui. Boa noite, doutor Caio, seja muito bem-vindo. E, na sequência, o Douglas dá uma boa noite dele. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os corintianos que estão aqui nos assistindo. Eu agradeço o convite. Já tinha avisado para o Douglas antes, também já participei ali do Tapa na Orelha com o Reis. E sempre que vocês quiserem me convocar, eu participarei dessas lives, até porque, como eu sempre falo, o torcedor corintiano ele é bastante engajado nessas questões, gosta de saber sobre essa parte política do clube e jurídica também. Então, o objetivo aqui é tentar desmistificar algumas coisas, explicar o básico, sem juridiquês, para o corintiano entender a situação do clube. E é isso, estamos aqui à disposição. Espero que a live seja proveitosa.
Boa noite, Marcião, boa noite, chat, boa noite, corintianos. É um dia corrido, né? Um dia corrido, vamos falar um pouquinho aí das consequências cíveis e criminais, né? Tanto do Mala quanto do clube em geral. Então vamos lá. Já vou começar, já que a primeira pergunta aqui, já vou aproveitar que está os dois, vou fazer para os dois. Doutores Caio Domingues e Douglas Blasi. Explicando de uma forma bem simples para quem está nos assistindo aí, o que a lei espera, o Douglas e Caio, vou chamá-los assim para não ter que ficar falando do doutor toda hora, tá tudo bem, né? Não vai ter busca e apreensão na minha casa por causa disso, não, né? Então tá bom. Então vamos lá. O que a lei espera, cara, de um dirigente de um clube do tamanho do Corinthians? Eu começo? Vamos lá. Bom, essa é uma pergunta que dá para fazer uma resposta bem longa aqui, Márcio, mas eu vou tentar sintetizar. Algumas coisas no direito, tanto no direito civil, quanto no direito criminal, quanto no direito administrativo, elas partem de um pressuposto muito básico, que é boa-fé e bom senso, né? Então, quando a gente se pergunta o que a lei espera, e aqui a gente vai falar mais especificamente da Lei Pelé e da Lei Geral do Esporte, e até do Código Penal, se for necessário. Mas o que a lei espera de pessoas que tenham o papel de gestão em um clube? Que haja com boa-fé, que haja com transparência, que haja com não só o bom senso, mas também com um dever de responsabilização, até porque em eventual omissão ou prática de conduta que seja ilícita, civil ou criminalmente, ele pode ter uma responsabilidade nisso, isso a Lei Geral do Esporte prevê, a Lei Pelé também. Ali nós temos, por exemplo, tá? Sem deixar essa resposta muito longa, mas o artigo 64 da Lei Geral do Esporte, o que ela fala? E aí eu vou falar o que ela fala e vocês reflitam, né, as pessoas que estão nos assistindo, se isso tudo vem acontecendo ou não no Esporte Clube Corinthians Paulista. Né, quais que são os deveres ali dos gestores? Diz exatamente assim o artigo 64. Para fins de disposto nessa lei, gestor é aquele que exerce de fato de direito e poder de decisão na gestão da organização. É dever do gestor. Inciso 1. Diligência, caracterizado pela obrigação de gerir a organização com a competência e com o cuidado que seriam usualmente empregados por um homem digno e de boa fé. Inciso 2. Lealdade, caracterizado pela proibição do gestor utilizar em proveito próprio ou terceiro informações referentes a planos ou interesses da organização. E o inciso 3, informação, caracterizado pela necessidade de transparência dos negócios da organização com a obrigação do gestor, sempre de forma imediata, informar os interessados sobre qualquer situação que possa acarretar risco financeiro, e aí continua. Então, são coisas básicas que a gente espera tanto de um gestor de um clube de futebol como de um gestor de uma empresa, pode estar falando da nossa família, esperar que haja com boa fé, né? E aí fica a questão se isso de fato vem ou não ocorrendo no Esporte Clube do Corinthians Paulista. Né? Essa é a grande questão. E aí, Douglas? Então, dando seguimento que o doutor Caio pontuou, os gestores, eles se responsabilizam pelos atos deles, né? Eles vão ser responsabilizados. Tentando ser mais direto possível, a responsabilidade. Todo ato da administração, do controle do clube, eles têm responsabilidade. Ou seja, então esse dirigente ele não tem só um cargo político dentro do clube, ele tem de fato uma responsabilidade legal também. Sim, exatamente. São devedores, vamos dizer, eles são, no caso, especificando, falando do Corinthians, eles são devedores solidários do clube, essa é a verdade. De toda essa bagunça que está tendo, eles são devedores solidários. Quando se fala de vitalício, é mais complicado ainda, porque é eternamente. Então, você tem várias questões. Então, o que acontece? Tem uma certa dificuldade de fazer a aplicação, né, do estatuto, a aplicação da lei em si, né? Tanto da Lei Geral do Esporte e a Lei Pelé, um passado não tão longe, né? Então, eles respondem. Acontece o seguinte, que nunca houve esse apelo
para responder. Nunca houve esse apelo. E hoje, com tudo que está acontecendo, está ficando mais exposto para o clube. Para a torcida, para todo mundo, dentro do clube, fora do clube, porque ultrapassou o razoável, chegou ao ridículo. Por isso que está tendo tanta repercussão, porque tá, sendo bem sincero para você, tá um passo de acabar. Por mais que todo mundo, tá um passo de acabar. Tá um passo de acabar. Não dá mais para cegar e fingir que não está acontecendo. Não é autossustentável mais o clube. Não tem receitas futuras. Qualquer pessoa que falar isso fora desse raciocínio, eu vou fazer uma pergunta aqui que provavelmente todos nós já sabemos a resposta, mas, como eu disse, eu queria fazer algo hoje para que o torcedor comum mesmo entendesse de fato o que está acontecendo, né? A pergunta é o seguinte: se der problema hoje, como vem dando há muito tempo, quem que responde por isso? É o clube? É o CNPJ do clube ou são os dirigentes? Sabe? Porque, de fato, hoje os problemas eles estão lá já faz mais de 10 anos e nem o clube nem os dirigentes vêm respondendo, né, doutor Caio? Pegando no gancho da última resposta do Douglas, um ponto que a gente tem que entender aqui, e isso é muito triste, assim, para nós aplicadores do direito a gente já está mais acostumado, mas muitas vezes a gente tem leis que são boas, sabe, que prevêem tipos penais, tipos cíveis, que ensejam responsabilidade, mas muitas vezes o que a gente não vê na prática é a aplicação disso, né? Então, o que o Douglas falou tá bastante coerente e condiz com a realidade. A Lei Pelé existe, a Lei Geral do Esporte existe, prevê responsabilização, nós vamos falar sobre isso depois que eu responder essa parte aqui da pergunta. O ponto nunca foi aplicado, a gente nunca chegou no estágio que nós estamos hoje. Porque o que vem acontecendo com o nosso time, e eu digo aqui como advogado criminalista corintiano, sócio do Corinthians também, desde 2024, é um assassinato de reputação do nosso clube, sabe? A gente fica extremamente triste com tudo que vem acontecendo, todas essas notícias criminais, começou ali com a Vaidbet do Augusto Melo, né? E aí depois evoluiu para tudo que a gente já conversou em outras lives e vai conversar aqui hoje também. Então, me parece que, enfim, nós estamos vendo, de fato, algum tipo de resposta do Poder Judiciário para começar, eventualmente, a tentar responsabilizar dirigentes, responsabilizar pessoas específicas ali, civil e criminalmente.